Olá, caros alunos. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre fenômenos ondulatórios, dando continuidade ao conteúdo da semana passada. Então, nosso primeiro fenômeno importante aqui é o fenômeno da reflexão. A reflexão ela pode acontecer com basicamente qualquer tipo de onda. E na reflexão eu sempre vou ter dois meios diferentes, tá? Então, um meio A e um meio B ou um meio A', depende de como a questão quiser trabalhar isso. A ideia é, a onda ela vai incidir na superfície que separa os dois meios, ou seja, essa reta aqui está separando os dois meios, então ela vai bater nessa superfície que separa os dois meios e não vai conseguir passar. E aí ela volta para o seu meio de origem. Então é assim que a reflexão acontece. Ela acontece com o som, ela acontece... Na verdade, o som a gente vai trabalhar bem melhor como ela acontece na próxima semana, quando a gente começar a falar de acústica. Então, fiquem atentos. Mas o que acontece com qualquer onda, acontece com o som, com a luz, com outros tipos de radiação. Então, é um fenômeno bastante comum, inclusive a gente não conseguiria enxergar nada sem a reflexão. Aqui eu coloquei uma ideia simplificada de como essa reflexão acontece no exemplo de ondas em cordas. Tá? Ela pode acontecer de dois jeitos. O primeiro jeito é quando a corda tem a ponta fixa, ou seja, essa extremidade da corda aqui não tem liberdade de se mover. Nesse caso, pensando na ideia ali do primeiro ano, na hora que esse pulso está para cima, ele chega na extremidade, na hora que ele tenta empurrar a borda para cima, a terceira lei de Newton faz o quê? Ação e reação, empurra a corda para baixo. E aí vai acontecer a reflexão com inversão de fase. A onda, meu pulso estava para cima, na reflexão ele fica para baixo. Já quando a corda tem a ponta livre, ou seja, aqui ela está presa em alguma coisa, mas você percebe que ela não está colada, ela não está amarrada naquele ponto. Então, essa corda ela tem liberdade para subir e descer. Então, na hora que ela chega aqui, ele consegue repetir esse movimento e simplesmente reflete da mesma forma, sem inversão de fase. Tá? Esse detalhe aqui, algumas bancas examinadoras mais preciosistas às vezes colocam como item de prova. Não é o tipo de coisa que a gente costuma ver em provas do CESP tanto, e em minhas provas não vai cair, mas é legal a gente comentar porque pode aparecer na frente de vocês. O próximo fenômeno também envolve uma onda e dois meios, só que nesse caso a onda vai conseguir passar. Lembra, na reflexão ela bate e volta. Na refração ela bate e passa. Só que se você lembrar da semana passada, uma das coisas que foi comentada foi a onda, a velocidade da onda ela só depende do meio no qual ela está. Então, quando essa onda mudar de um meio para o outro, a velocidade dela muda. E como consequência, o comprimento de onda dela também vai sofrer alteração. Nesse caso aqui, a gente tinha uma diferença de velocidade e, por consequência, eu tive uma diferença de comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda pode aumentar ou diminuir de acordo com a velocidade, para manter a frequência constante. Então, na refração, não há mudança de frequência. A minha frequência é constante. Então, eu posso dizer que a frequência 1 seria igual à frequência 2. Não teve alteração nessa frequência aqui. Teve alteração de velocidade e teve alteração de comprimento de onda. E aí, se a gente lembrar que velocidade é comprimento vezes frequência, aonde o comprimento é menor, é porque a velocidade é menor, já que a frequência não mudou nada. Aqui eu separei uma imagem que mostra como a reflexão e a refração acontecem para a luz. Quando a luz acerta uma superfície e essa superfície é espelhada, o que vai acontecer é que ela vai refletir. E nessa reflexão a gente tem uma simetria entre os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão. Essa simetria é o que a gente vai usar como base da ótica geométrica para resolver 90% dos problemas lá. Já quando eu falo da refração, o que vai acontecer é que eu tenho um pequeno desvio.
o ângulo de incidência, que é esse primeiro ângulo aqui, vai ser diferente do ângulo de refração. Então, a gente vai trabalhar isso com mais calma se der tempo, mas matematicamente a gente usa a lei de Snell, que é essa equação que está aparecendo aqui na tela, essa equação aqui que está aparecendo na tela, que vai mostrar para a gente como se comporta, onde n é o índice de refração de cada meio e θ é o ângulo de incidência ou de refração para cada caso. Próximo fenômeno é o fenômeno da difração. Nesse fenômeno, as ondas elas têm a capacidade de contornar obstáculos. Então, para esse tipo de onda acontecer, tem algumas coisas que são necessárias para a gente. O primeiro detalhe, eu preciso que esse obstáculo ele tenha uma ordem de grandeza aproximada do meu comprimento de onda, ou seja, a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda tem que ser do meu obstáculo. E aí a minha onda ela tem a capacidade de contornar este obstáculo. Então, nessa imagem a gente consegue ver aqui que essa onda está chegando, a frente de onda já está bem quase paralela aí às frentes de onda chegando, e quando ela passa por essa pequena fenda, ela começa do zero, é como se começasse de novo essa onda a espalhar, criando essa frente de onda circular de novo, mas ela mantém as suas características. Então eu mantenho o mesmo comprimento de onda, eu mantenho a mesma frequência, e como aqui eu não estou mudando de um meio para o outro, eu simplesmente estou contornando um obstáculo, eu também vou manter aí a velocidade de propagação e o comprimento de onda. Aqui a gente tem duas imagens demonstrando o fenômeno da difração acontecendo. Nessa primeira imagem, a gente pode perceber aqui esse fenômeno acontecendo num líquido. Então a gente vê que essa superfície, essa frente de onda já estava aqui bem quase reta. E aí quando ela passa pelo obstáculo, ela começa de novo. A partir daqui é óbvio que fica mais nítido no meio da imagem, mas dá para ver que ela continua um pouquinho além dessa parte mais nítida, dessa parte aqui. Ela vai um pouquinho além disso, tá? Na segunda imagem, a gente vê duas situações. E em uma delas aqui, repetindo a da imagem 1, nessa primeira, e na segunda a gente percebe que quando eu aumento muito o comprimento de onda, o efeito da difração ele vai desaparecendo. Então ele vai ficando um efeito menor. Isso da onda nascer do zero e começar a frente de onda circular de novo, deixa de acontecer e praticamente a onda só continua passando. Tá? E quanto maior for esse obstáculo, menor vai ser o efeito de difração que a gente vai ter quando essa onda estiver passando. Próximo fenômeno importante é o fenômeno da interferência. Esse fenômeno ele é interessante que ele vai acontecer quando duas ondas ou frentes de onda se encontram. Lembrando que a onda ela não carrega matéria, ela só carrega energia. Então ela até movimenta a matéria na sua oscilação, mas ela não desloca essa matéria. A matéria oscila, mas fica oscilando em torno do mesmo ponto. Então, quando duas ondas se encontram, o que acontece é que as energias dessas oscilações vão interagir. E aí eu posso ter duas coisas acontecendo. A primeira coisa que pode acontecer é a interferência construtiva, quando essas duas oscilações se somam. Então aqui eu tinha um primeiro pulso pequeno para cima, um segundo pulso pequeno para cima, e quando eles se encontram eu tenho um pulso maior no ponto que eles se encontram, e depois cada pulso segue sua viagem. Perceba que o pulso maior quer dizer, ele passa para o outro lado e continua sua viagem. O pulso menor também passa para o outro lado e segue sua viagem. Então, um pulso ele não interfere posteriormente no outro. Cada pulso ele tem a sua essência. Na hora que eles passam, eles se somam na interferência construtiva, mas depois eles voltam ao normal, tá? Sem que haja nenhuma perda de energia por nenhum deles, porque isso não é uma colisão, já que essa onda não transporta matéria. O contrário é a interferência destrutiva. Aqui eu tenho uma onda que está para cima, a outra para baixo. Na hora que elas se encontrarem, elas vão se cancelar.
Então é óbvio que se a para cima for maior, vai sobrar um pedacinho para cima. Se a de baixo for maior, vai sobrar um pedacinho para baixo. Se as duas forem iguais, ou seja, a mesma amplitude, só que uma está para cima e a outra para baixo, o que vai acontecer como resultado é que a gente tem uma interferência destrutiva completa. Então, essa interferência destrutiva vai fazer com que, naquele momento, a minha onda desapareça. Ou seja, naquele ponto, a corda deixou de oscilar. E aí é óbvio que depois, cada onda segue o seu caminho. Essa onda aqui que estava para baixo vem para cá. Essa onda que segue para cima vem para cá. E continua seguindo seu curso. A terceira imagem é basicamente uma onda interferindo. Na verdade, você consegue ver duas fontes aqui. A fonte 1 e a fonte 2. Cada uma está criando uma onda circular e elas vão interagindo. Dá para ver que em alguns pontos a gente tem elas se encontrando, gerando interferência também. Essa figura que a gente vê aqui dessas ondas trançando, onde eu vou ter pontos onde a crista está acontecendo, pontos onde o vale está acontecendo e pontos onde a água está parada, vai ser a nossa interferência destrutiva. É óbvio que essa situação em 2 dimensões vai dar mais trabalho de calcular. A situação em 3 dimensões, como poderia acontecer para o som, vai ser mais difícil ainda de calcular. Então, esses outros casos a gente não vai envolver tanto em cálculo, tá? Pelo menos não nas minhas avaliações. Mas é legal para quem tem curiosidade dar uma olhadazinha, só para ver como as coisas funcionam, sem esse compromisso de ter que, vai cair na minha prova, porque na nossa não vai. Ondas estacionárias. Então, olha só. A onda estacionária ela não é um outro fenômeno diferente de tudo. Ela é uma consequência da interferência entre ondas. Então a gente pode pensar na onda na corda para gerar a nossa ideia melhor aqui. Mas não vai acontecer só com ondas em cordas, vai acontecer com ondas em geral. A onda em corda ajuda a gente a visualizar, porque ela tem esse formato senoidal. Já devem ter estudado a função seno, o gráfico da função seno vai ser esse gráfico assim. Só que mais bonito, porque vocês sabem. Daqui, eu posso pensar que eu bati na corda, coloquei essa corda para vibrar. Ela vai para cima e para baixo. Ela vai se propagar ao longo da corda. E aí ela pode refletir. Quando isso acontece, eu posso ter a onda que está sendo gerada, que está indo, tendo interferência com a onda que está voltando, que é o reflexo dela própria. E essa interferência ela pode criar algumas situações, que são interferência construtiva e interferência destrutiva, que são o que a gente vai chamar de nós. Então, esses pontinhos aqui, que são os nós, eles são pontos onde essa onda não vai movimentar. Então, a corda inteira movimenta e esses pontos não vão movimentar. Esses aqui são interferência construtiva. A gente vai chamar de ventres, interferência construtiva, nós, interferência destrutiva. Isso vai gerar aqui alguns harmônicos, alguns modos de vibração. Quando eu penso numa corda, e isso é interessante para quem toca algum instrumento de cordas, porque essa forma de como os harmônicos se organizam influencia como as notas se organizam também. Então, em geral, quando você toca uma corda do violão solta, ela está no primeiro modo de vibração, que é basicamente a corda solta. Ela tem 2 pontos fixos, que são a ponte do instrumento, ou cavalete, e a pestana do instrumento. São os 2 pontos que a corda não vibra porque ela está presa. E aí, o restante da corda vai estar vibrando. Normalmente, a maior parte do tempo, qualquer músico vai estar tocando desse jeito. Os outros modos de vibração, a gente vai tocar geralmente de propósito, quando a gente quer buscar uma sonoridade diferente que a sonoridade dos outros harmônicos. Tá? Então, se eu pegar uma corda na metade, ou seja, se eu impedir que esse ponto no meio da corda oscile, a gente cria um nó aqui. E aí a corda vai vibrar com essa divisão que a gente está vendo aqui. Ou seja, vai ter 2 ventres aqui e 3 nós. Lembrando que as extremidades da corda sempre vão ser nós, porque esses pontos vão estar presos. A questão é quantos nós eu formo nos meios. E aí o modo de vibração tem a ver com quantos ventres eu tenho.
Então, N igual a 1, primeiro modo de vibração, 1 ventre. N igual a 2, segundo modo de vibração, 2 ventres. N igual a 3, terceiro modo de vibração, 3 ventres e assim por diante. Aqui um vídeo bem simples, onde a gente vê uma pessoa controlando aqui o movimento de uma corda, aparentemente, e nesse movimento ele está tentando criar os modos de vibração. Então, primeiro modo de vibração, a gente vê que as oscilações estão no ventre, no meio, e das duas extremidades estão paradas. Daí ele vai aumentando a frequência até chegar no nosso segundo modo de vibração, que é onde a gente vai ter esse nó no meio, que eu comentei daí no slide anterior. Se a gente aumentar a frequência mais, a gente vai chegando nos próximos modos de vibração, e aí, teoricamente, a gente não tem limite para isso. Só que na prática, quanto maiores forem esses modos de vibração, mais difícil vai ser, porque a gente vai ter que ir aumentando a frequência toda vez. E aí, na prática, nesse tipo de experimento é muito difícil a gente conseguir aumentar, tá? E dependendo, a gente pode ter dificuldade de enxergar esses pontos, já que a corda pode estar vibrando muito rápido. Mas no geral é isso. Então aqui foi o terceiro modo, agora o quarto modo de vibração. Ele teve que aumentar a frequência bastante para isso acontecer, e aí a gente vai controlando assim. Tá? É muito simples essa ideia, a gente vai discutir ela mais para frente, quando a gente vai falando de cordas vibrantes. A gente vai detalhar um pouco melhor isso, inclusive com exemplos mais práticos. Bom, próximo fenômeno, o fenômeno da polarização. Polarização tem a ver com limitar a direção de oscilação de uma onda. Então, quando a gente tem uma onda transversal, e isso só vai acontecer em onda transversal, eu não vou ter nenhum caso de polarização acontecendo com onda longitudinal. É importante que vocês lembrem aquela classificação que a gente discutiu na semana passada. Tá? Na onda transversal, a oscilação é numa direção perpendicular à oscilação. Tá? E na onda longitudinal é a mesma direção. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma onda que está vibrando em várias direções, para cá, para cima, para baixo, direita, esquerda, diagonal 1, diagonal 2, e aí eu coloco um polarizador. O polarizador ele vai limitar a direção dessa onda. Então, quando essa onda passar por esse polarizador, só vai sobrar uma direção de oscilação. Então, ela é meio que um filtro, porque ela não vai deixar boa parte dessa onda passar. Ela vai deixar só a parte que está oscilando na direção que ela determinou, que esse polarizador determinou. Um exemplo de aplicação disso é nos óculos 3D que são usados no cinema. A ideia é bem simples. Se você for parar para prestar atenção, se você for assistir um filme, a maioria de vocês acredito que já tiveram essa experiência de assistir um filme no cinema em 3D e você olhar para a imagem sem o óculos 3D e você vê que a imagem está toda embaçada, borrada. Que na prática são duas imagens que estão sendo transmitidas pela tela. E por que isso? Cada olho vai ser um polarizador. Cada lente daquele óculos vai ser um pequeno polarizador. Então, são duas imagens. Uma imagem polarizada verticalmente e outra polarizada na horizontal. Então, a tela joga essas imagens para você. Daí o que vai acontecer? Um olho vai deixar passar só a polarização de um jeito e o outro olho vai deixar passar só a polarização do outro jeito. É assim que eles conseguem que o seu olho, cada olho veja uma imagem diferente, o que dá a noção de profundidade. Tá? Aliás, essa noção de profundidade, ela literalmente vem do fato da gente ter dois olhos. Se a gente só tivesse um, a gente perderia essa noção
de profundidade, porque o nosso cérebro interpreta a profundidade a partir dos dois pontos de vista que a gente tem. Então, a gente tem o ponto de vista do olho direito, ponto de vista do olho esquerdo. O cérebro recebe essa informação, percebe que as duas imagens são diferentes, e aí o cérebro interpreta que a imagem está mais longe ou mais perto a partir dessa diferença de pontos de vista. E é o que o cinema 3D tenta simular para a gente. E aí a gente chega na partezinha matemática, que é o que vocês têm medo. Para tranquilizar vocês, isso não vai cair em prova minha, não vai cair em avaliação minha, tá? Mas aqui tem um detalhe, isso costuma aparecer em provas do PAS, diferente de outros tópicos que eu já falei, isso não cai na prova do PAS, assim, assim. Mas cai muito em questão de matemática, porque isso aqui cai muito dentro de alguns conteúdos de matemática. Quando a gente vai estudar a função cosseno, função seno, essas funções trigonométricas em geral, a gente vai cair em situações desse tipo e a gente tem que saber como que essa função se comporta. Então, esse tipo de questão vai cair. Não é que vai cair sem você se preocupar com física. É que, no geral, você vai ter a parte de física, que vai ser mais teórica, e você tem essa equação bonitinha aqui. E no final das contas, o que você vai ter que fazer na questão é uma questão de matemática, porque isso aqui vai ser abrir conta. Tá? A parte física, a parte teórica, o que eu posso dizer aqui de relevante? A é a nossa amplitude. Então, quanto maior for a amplitude dessa onda, esse A aqui, mais energia eu estou carregando, certo? Lembrando que seno e cosseno são funções que têm valor limite 1. Elas vão variar entre menos 1 e 1. Tá? Tanto seno como cosseno. Nesse caso é uma função cosseno. Então, para que a minha onda vá até 3, é porque a minha amplitude vale 3. Então, essa parte aqui é limitada a 1. Aqui, ômega t, ômega também é chamado de frequência angular. E o k também é chamado de número de onda, 2π sobre lambda. Então, o k tem a ver com comprimento de onda, por isso é chamado de número de onda. E o ômega tem a ver com isso. E aí, esse gráfico aqui, ele vai ter x, y e t. Então, ele acaba tendo 3 variáveis. Por isso que acaba sendo uma coisa meio trabalhosa. No geral, o que as questões fazem é ou fixar o tempo para você trabalhar com o espaço, ou fixar o espaço para você trabalhar com o tempo. Tá? As questões que trabalham com tudo variando ao mesmo tempo, elas são bem mais trabalhosas, e aí são questões que realmente não vão aparecer todo dia e vão tomar mais tempo mesmo para serem resolvidas. Aqui um experimento que vai trabalhar também com interferência, tá? Voltando um pouquinho à interferência, que é o experimento de dupla fenda. Basicamente, você tem a onda chegando e encontrando dupla fenda, ou seja, 2 buracos, aqui e aqui. Quando ela passa por eles, a gente vai ter o fenômeno da difração, e após passar, uma onda vai interferir com a outra. Tá? Lembra que a difração meio que reseta a onda volta pequenininha de novo? Então é como se fossem duas fontes, e a partir daí elas têm interferência. Essa interferência vai criar regiões claras, de interferência construtiva, e regiões escuras, de interferência destrutiva, que é basicamente o que está acontecendo nessa imagem. Aqui, quando a gente tem a fenda única, depois a fenda dupla, e aí por fim a gente vai ver regiões claras e escuras, que vão ser a interferência construtiva ou destrutiva dessas ondas que vieram das duas fendas. Aqui, se a gente precisar calcular a informação de como essa onda vem parar aqui, ou que frequência dessa onda vem parar aqui, é interessante porque isso vai depender muito da frequência e do comprimento de onda. Tá? Lembrando que frequência, comprimento de onda e velocidade vão se relacionar dependendo do meio. A frequência é a característica da onda, dependendo do meio a gente vai ter o comprimento de onda por causa da velocidade. Daí, com essas informações, a partir da distância L que eu tenho entre a fenda dupla e o meu anteparo é a parede onde eu estou projetando isso aqui,
eu consigo usar essa equação para calcular a distância desse desvio. Então ele vai depender ali do comprimento de onda, e como o comprimento de onda depende da frequência, então conforme a frequência, por essa distância aqui dá para saber que frequência de onda que chegou aqui. Então é bem interessante esse tipo de coisa e tem muitas aplicações para saber como a luz se comporta em certas situações. Bom, por hoje era isso que eu tinha para dizer, tá? Bons estudos e cuidem-se.